Revisão 5. Introdução. Agora, revisamos mais uma vez. Dessa vez, estamos prontos para fazer mais esforço e dar mais tempo ao que empreendemos. Reconhecemos que estamos nos preparando para outra fase da compreensão. Queremos dar esse passo sem restrições para que possamos continuar com mais certeza, mais sinceridade e com a fé mantida de forma mais segura. Nossos passos não têm sido firmes e as dúvidas nos fizeram caminhar hesitantes e lentos pela estrada que esse curso estabelece. Mas agora nos apressamos, pois estamos nos aproximando de uma certeza maior, de um propósito mais firme e de uma meta mais garantida. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a Ti. Queremos apenas escutar o Teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende. Mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a Ti a nossa prática. E se tropeçarmos, Tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a Tua lembrança que não falhará. Nós nos desviaremos, mas Tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a Ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos oferece para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. Este é o pensamento que deve preceder os pensamentos que revisamos. Cada um deles apenas esclarece algum aspecto deste pensamento, ou ajuda a torná-lo mais significativo, mais pessoal e verdadeiro, e mais descritivo do ser santo que compartilhamos e que agora nos preparamos para conhecer novamente. Deus é só amor e, portanto, eu também. Só esse ser conhece o amor. Só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos, conhece o seu Criador, compreende a si mesmo, é perfeito em seu conhecimento e no seu amor e nunca muda o seu constante estado de união com o seu Pai e consigo mesmo. E é isso que espera para nos encontrar no final da jornada. Cada passo que damos nos aproxima um pouco mais. Essa revisão reduzirá o tempo de forma imensurável, se mantivermos em mente que essa continua sendo a nossa meta e que, ao praticarmos, é disso que nos aproximamos. Erguemos os nossos corações do pó para a vida ao lembrarmos-nos de que isso nos foi prometido e de que esse curso foi mandado para abrir-nos o caminho da luz e ensinar-nos passo a passo a voltarmos para o ser eterno que pensamos ter perdido. Eu faço a jornada contigo, pois compartilho das tuas dúvidas e medos por algum tempo, para que possas vir a mim que reconheço a estrada pela qual todos os medos e dúvidas são vencidos. Nós caminhamos juntos. Eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. Mas um Salvador tem que permanecer com aqueles a quem ensina, vendo o que vem, mas conservando em sua mente o caminho que o conduziu para fora e que agora também te conduzirá junto com ele. O Filho de Deus é crucificado,
até que caminhes ao longo da estrada comigo. A minha ressurreição vem novamente a cada vez que conduzo um irmão em segurança para o lugar em que a jornada acaba e é esquecida. Eu sou renovado a cada vez que um irmão aprende que há um caminho para fora da miséria e da dor. Renasço a cada vez que a mente de um irmão volta-se para a luz em si mesmo e procura por mim. Eu não esqueci ninguém. Ajuda-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo. Libera-me ao praticar mais uma vez os pensamentos que eu te trouxe daquele que vê a tua amarga necessidade e conhece a resposta que Deus deu a ele. Juntos, revisamos esses pensamentos. Juntos, lhes dedicamos o nosso tempo e esforço. E juntos os ensinaremos aos nossos irmãos. Deus não quer o céu incompleto. O céu espera por ti, assim como eu. Sou incompleto sem a tua parte em mim. E à medida que sou integrado, vamos juntos à nossa antiga morada, preparada para nós antes que o tempo fosse e mantida inalterada pelo tempo, imaculada e segura, tal como será, enfim, quando o tempo tiver terminado. Que esta revisão seja, então, a tua dádiva para mim, pois é só disso que preciso. Que ouças as palavras que digo e as dês ao mundo. Tu és a minha voz, os meus olhos, os meus pés, as minhas mãos, através dos quais eu salvo o mundo. O ser do qual eu te chamo é apenas o teu próprio ser. Juntos vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorremos sozinho. Nele eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso Pai que seu filho seja um com ele. Assim sendo, o que vive não tem que ser um contigo? Que esta revisão venha a ser um momento em que compartilhamos uma experiência nova para ti. Embora seja velha como o tempo e mais velha ainda. Santificado seja o teu nome, a tua glória para sempre imaculada, e a tua integridade agora completa, tal como Deus a estabeleceu. Tu és o seu filho, completando a sua extensão na tua própria. Praticamos apenas uma verdade antiga, que conhecíamos antes que a ilusão parecesse reivindicar o mundo. E estamos lembrando ao mundo que ele está livre de todas as ilusões, a cada vez que dizemos: Deus é só amor, e, portanto, eu também. Com isso, iniciamos cada dia da nossa revisão. Com isso, iniciamos e terminamos cada período de prática. E com esse pensamento, adormecemos para despertarmos mais uma vez com essas mesmas palavras em nossos lábios, para saudarmos mais um dia. Envolveremos cada ideia que revisarmos com apenas esses pensamentos e as usaremos para mantê-lo em nossas mentes e, claro, em nossa memória ao longo do dia. E assim, quando tivermos terminado esta revisão, teremos reconhecido que as palavras que dizemos são verdadeiras. Entretanto, as palavras são apenas recursos para serem usados, com exceção do começo e do fim dos períodos de prática, apenas para chamar a mente de volta ao seu propósito conforme seja necessário. Colocamos a nossa fé na experiência que vem da prática e não nos meios que usamos. Esperamos pela experiência e reconhecemos que só nela está a convicção. Usamos as palavras e tentamos uma e outra vez
ir além delas até o seu significado, que está muito além do seu som. O som se torna indistinto e desaparece à medida que nos aproximamos da fonte do significado. É aqui que achamos descanso. Bom, a gente está agora na quinta revisão e o texto de hoje, ele começa dizendo que estamos nos preparando para uma nova fase da compreensão. E essa compreensão não é nada mais e nada menos do que a compreensão do que Deus é e do que somos. De fato, nós só podemos dizer que conhecemos Deus ou que compreendemos a Deus quando nos reconhecemos em unidade com Ele. Se alguém diz que conhece Deus, mas ele se vê aqui no mundo separado de Deus, isto é, ele se reconhece como uma pessoa, como um corpo, como uma personalidade aqui no mundo, então ele ainda não conheceu a Deus. Ele ainda não compreendeu o que Deus é e nem mesmo ele sabe o que ele mesmo é. Conhecer a Deus é conhecer a nós mesmos. Não tem diferença porque só há um único ser e não dois. Não existe Pai, não existe Filho e mais Espírito Santo. Sabe, não tem três coisas. Tudo aqui é simbólico, tudo isso é símbolos, né? Símbolos que servem por um determinado período, né? Que é esse começo que serve para quando estamos muito apegados às formas, aos limites, ao mundo. Mas à medida que a mente ela vai ficando mais limpa, que a mente vai se abrindo e vamos confiando mais no abstrato do que nas formas, os símbolos vão deixando de ser necessários, eles vão deixando de servir, eles vão deixando de ter utilidade. E é para esse lugar aí de confiança no que é, de confiança no abstrato, na totalidade, em um único ser, que estamos indo. Essa é a nossa nova fase de compreensão, onde não tem mais eu e Deus, onde não tem mais um pai e um filho, onde só tem a unicidade, onde só tem a totalidade. E para isso, ele convida aqui a praticarmos com mais entusiasmo, com mais disponibilidade. Ele fala aqui de praticarmos com mais esforço, só que isso não é um esforço do corpo, entende? Ele está falando de uma decisão da mente, de uma firmeza de propósito, de se manter firme nessa meta do autorreconhecimento, de não colocar limites a isso, a essa meta, entende? Ele está falando de disponibilidade para a verdade, de ter uma devoção pela verdade e não pela ilusão. Essa revisão ela será muito útil para aquela questão de oscilação, sabe? A gente às vezes parece que está indo bem, aí de repente parece que cai, parece que esquece tudo que aprendeu, aí tu entra num estado que quer sair daquilo, que é um estado muito ruim, mas aí tu não consegue sair. Então, essas dúvidas, esse vai e vem, essa oscilação, essa confiança que está um pouco em Deus, mas também está no mundo ainda, esse lugar de indecisão é o que vai acabar com essa revisão. Nós estamos sendo convidados aqui a treinar a mente a se manter só na verdade. O foco ele tem que estar inteiramente em Deus, ou seja, não vai ter mais oscilação, né? E essa aí é a nossa oração. Viu que Jesus ele traz aqui uma oração nesse texto? E oração não é para Deus fazer algo por mim, não é para Deus fazer algo por ti, mas é para nós mudar. Oração é o meu desejo, é a minha vontade, é a minha disposição. Então, se eu oro, Pai nosso, firma os nossos pés, isto é, a minha decisão de me firmar na verdade e não arredar mais o pé da verdade. Se eu oro,
Se tropeçarmos, tu nos erguerá? Não é que Deus vai me levantar se eu cair, mas é que eu sei, eu tenho certeza que a realidade nunca foi mudada, que é impossível um ataque à verdade. Então não tem com o que se preocupar. Se eu oro, conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança. Não é que Deus vai nos levar, vai decidir por nós, que Deus vai nos guiar, mas é a disposição da consciência, a minha disposição em me manter focada na verdade. É sobre isso. Percebe? Oração é entrega. E entrega do quê? É entrega da consciência ao Espírito Santo, à mentalidade certa. É a minha disponibilidade de me manter na verdade, olhando, focando para a verdade. Eu paro de me sentir um eu sozinho, limitado em um corpo, e eu passo a me sentir uno com Deus, eu passo a me sentir a totalidade. E é essa certeza, é essa convicção na totalidade em Deus que é o que me guia, que é o que guia essa consciência, que é o que conduz essa consciência. É essa mentalidade certa, esse modo de pensar correto que guia a consciência, que é essa certeza na totalidade, que é essa convicção na verdade. Então, essa oração, assim como o pensamento central dessa revisão, que é Deus é só amor e, portanto, eu também, estão falando. Estão falando de unicidade, de totalidade, de que não há brechas, de que não há separação. Elas estão levando o nosso coração a estar inteiramente em Deus, na vida, na eternidade, na realidade. E nessa nossa decisão de transcender essa ilusão e estar inteiramente agarrado à verdade, nessa nossa decisão pela verdade, nós temos o total apoio de Jesus. E não é que temos uma pessoa do nosso lado, sabe? Não é que temos uma pessoa que passou por tudo como nós passamos e então ela sabe bem o que estamos passando e nos ajuda. Não é nesse sentido religioso. Como eu disse antes, isso tudo é simbólico. O fragmento de consciência que no mundo se chamava Jesus, ele fez este caminho que nós estamos fazendo agora. Ele olhou para a ilusão como ilusão. Ele passou a ser o Espírito Santo porque se identificou totalmente com o Espírito Santo, com essa mentalidade certa. Ele se reconheceu em unidade com Deus. Ou seja, ele transcendeu a ilusão de separação, ele transcendeu o mundo, o corpo, o personagem e se sentiu e se viu em unicidade com Deus. Então é nesse sentido que ele nos apoia na nossa decisão pela verdade, assim como ele decidiu, assim como ele fez. Ele não apoia a dor que você acredita. Ele não apoia o medo, a tristeza, a raiva que você acredita e se mete, né? Porque você se mete nisso. Mas ele apoia a tua decisão de não se confundir com isso, de não dar realidade a isso, de não se enganar com isso, certo? Então, nessa revisão, nós estaremos usando o pensamento central. Deus é só amor e, portanto, eu também. Em todas as nossas revisões, antes de começar cada revisão. Porque esse pensamento, ele já vai nos colocar na mentalidade certa, ele já vai ajustar o nosso foco para a verdade. E aí, a partir desse posicionamento na verdade, nós revisaremos os outros pensamentos que apenas vão fortalecer esse reconhecimento de que já somos e sempre fomos um com Deus.